Olá, irmãos, graça e paz. É bom tê-lo aqui para refletirmos juntos sobre a preciosa palavra do nosso Deus. Eu quero aproveitar e desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães da nossa igreja aqui em Santa Maria Norte, a todas as mães que porventura estejam assistindo nesse momento. Que Jesus abençoe e que, de fato, esse dia seja feliz, bem-aventurado, abençoado sobre a vida de todas as mães, em nome de Jesus. E nessa oportunidade quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, do verso 26 até o verso 28. E juntos refletirmos nesse texto tão precioso e recordarmos como Deus descreve a mulher segundo as Escrituras. E há alguns princípios que nós precisamos resgatar para as nossas vidas e principalmente para o lar cristão. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver como o próprio Deus descreve a mulher segundo as Escrituras. Olha só, Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 28, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Oremos, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra tão preciosa. Obrigado pelo privilégio de podermos refletir nesta palavra. E eu peço que o Senhor abra os nossos olhos, quebrante os nossos corações, para que possamos entender essa palavra, assimilar essa verdade do Senhor às nossas vidas. E que a partir dessa palavra, ó Deus, o Senhor nos torne pessoas mais piedosas, tementes ao teu santo nome. E faça de nós, Deus, instrumento para a tua glória, para a proclamação desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa cultura não valoriza tanto as mulheres. Isso é um fato quando nós observamos as músicas quando são cantadas. Seja o funk, que trata a mulher em várias letras como simplesmente um objeto sexual que se usa e depois descarta. Seja o tratamento utilitarista, como se a mulher existisse apenas para sexo ou para um momento de prazer e nada mais do que isso. Nós vemos, seja no sertanejo universitário, onde isso é tratado de uma forma muito clara nas letras das músicas, as mulheres são apenas mencionadas de uma forma muito superficial. Infelizmente, algumas mulheres que também cantam, é perceptível isso na nossa cultura, elas também têm vivido assim um relacionamento meramente utilitarista, não dando um valor devido à sua vida, ao seu corpo, e principalmente percebemos em tudo isso, seja na cultura musical, seja nos filmes e em vários aspectos, que a mulher não tem sido tratada como as Escrituras a descreve. A mulher, em vários momentos, não tem vivido o papel que o próprio Criador tem para ela. Quando nós olhamos nas Escrituras, a Bíblia ela exalta a mulher. A Bíblia coloca a mulher em um lugar de honra. A Bíblia descreve o papel que Deus tem para a mulher. Desde a começar em Eva, que é descrita nas Escrituras como a mãe de toda a humanidade, seja para personagens tão impactantes e importantes ao longo das Escrituras, como Sara, como Agar, como Miriam, entre tantas outras personagens importantes, a Bíblia ela descreve de uma maneira muito clara a importância do papel que a mulher tem na vontade de Deus, nas Escrituras, na igreja, na família e em tantas outras situações do nosso relacionamento neste mundo. E hoje eu quero voltar os teus olhos para esse texto bíblico e resgatar alguns princípios que o próprio Deus nos revelou na sua palavra sobre a mulher bíblica. E nessa oportunidade quero pensar com vocês sobre isso, sobre a mulher bíblica.
A mulher bíblica é descrita por Deus como sendo criada à sua imagem e semelhança. Veja comigo, o verso 26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, irmãos, este testemunho é para descrever que Deus criou, não é só o homem, Adão, não é só o homem masculino, mas uma referência a toda a humanidade, de uma forma generalizada. Deus criou o homem, Adão e Eva, à sua imagem e semelhança. Esta é a mais bela declaração que o próprio Deus faz sobre a mulher. A mulher é a imagem e semelhança de Deus. Ser a imagem e semelhança de Deus traz consigo algumas implicações na vivência do ser humano. E em especial eu quero mostrar como isso se conecta à vivência da mulher. Primeiro, ser uma mulher criada à imagem e semelhança de Deus significa que você é uma mulher racional. Você é uma mulher que possui conhecimento acumulativo. Você é uma mulher que tem a sua característica diferente, por exemplo, dos animais. Os animais não possuem esse conhecimento acumulativo. Os animais não podem se desenvolver, não podem fazer cursos, como nós temos tantas pessoas, e em especial tantas mulheres, que estudam e que usam para a glória de Deus a sua capacidade intelectual. Nós temos no período da Reforma Protestante mulheres que foram usadas de uma maneira gloriosa e poderosa por Deus para abençoar a vida de todo o povo de Deus. Nos nossos dias nós temos mulheres, sejam médicas, sejam enfermeiras, sejam atuando em todas as áreas da sociedade e que têm dado um suporte nesse tempo de crise e dificuldade da nossa sociedade. Tudo isso ao recordarmos que Deus as fez à imagem e semelhança dele mesmo. Nós estamos dizendo que a mulher, ela possui capacidade intelectual, são boas profissionais. Por isso, não acredite na mentira do feminismo quando tenta colocar a mulher contra o homem, como se houvesse alguma dificuldade ou limitação intelectual nas próprias mulheres. Não, Deus criou o homem como ser racional, Deus criou a mulher de igual modo. O homem e a mulher, essencialmente, são iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. São seres racionais, são seres que podem aprender, crescer, são seres que desenvolvem ferramentas úteis e abençoadoras às nossas vidas e a toda a sociedade. Por isso, a primeira verdade de ser criada à imagem e semelhança de Deus que nós não podemos esquecer é que a mulher, ela leva consigo uma capacidade intelectual, porque o nosso Deus é o Deus da sabedoria. É o Deus que é a fonte de toda a sabedoria. E por isso, mulher cristã, você precisa ser uma mulher sábia. Você precisa ser uma mulher que usa a sua capacidade intelectual para conhecer mais a Deus, se relacionar adequadamente com Deus, glorificar a Deus através do seu desenvolvimento intelectual, do seu crescimento, da sua capacidade e abençoar a vida de outras pessoas. A segunda implicação de ser feita a imagem e semelhança de Deus é que Deus fez você, mulher cristã, para ter relacionamentos. E de uma maneira muito particular, a mulher, ela sempre tem mais facilidade para criar relacionamentos, para fazer amizades, para conversar, para criar vínculos. A mulher foi feita assim por Deus. Há uma necessidade vital em toda mulher cristã, em toda mulher criada à imagem e semelhança de Deus, de relacionamentos. Eu queria recordar com você que esses relacionamentos, primeiro, ele precisa ser alinhado com o relacionamento com o próprio Deus. Todo ser humano tem necessidade de um relacionamento com Deus. O próprio Cristo, no Novo Testamento, ele disse isso aos seus seguidores da seguinte maneira: amarás a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Jesus estava, de fato, ratificando a necessidade de um relacionamento alinhado com Deus, o Pai.
A verdade é que nem todas as mulheres têm um relacionamento alinhado com Cristo, com Deus, o Pai, por causa do pecado. Mas é possível voltarmos a Deus por intermédio de Cristo Jesus e termos um relacionamento com Ele. Os nossos relacionamentos só serão abençoados e abençoadores se primeiro existir Deus, se Deus for colocado em primeiro lugar. Por isso, mulher cristã, nesse dia, pense no seu relacionamento com Deus. Pense como anda a sua vida de oração, como anda a sua vida de comunhão e dependência do Deus Todo-Poderoso. Você será um instrumento de bênção e glorificará a Deus por onde você passar. Mas desde que Deus seja a prioridade, tenha primazia no seu coração. Não troque isso por nada. A segunda necessidade dos relacionamentos são os relacionamentos interpessoais. Vemos isso desde o casamento, onde a esposa ela tem uma necessidade maior de um diálogo, ela tem a necessidade maior de conviver, de relacionar com outras pessoas, não somente no âmbito familiar. Há uma necessidade de todo ser humano de relacionar uns com os outros. Mas infelizmente, por causa do pecado, nem sempre os nossos relacionamentos são saudáveis. Mas a mulher cristã, ela foi criada por Deus para ser essa facilitadora de relacionamentos. Para ser essa que constrói laços. Para ser essa que junta as pessoas em um relacionamento fraterno, desfrutando de uma bendita comunhão. Permita-me recordar nesse momento que o Salmo 133 fala desses relacionamentos. E o salmista Davi lá diz assim, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. De fato, estarmos unidos a Deus e estarmos unidos, juntos, em relacionamentos interpessoais, é maravilhoso. E lá no Salmo 133, Davi ainda diz que é nesse ambiente de comunhão e de relacionamento que o Senhor ordena a vida e a bênção para todo sempre. Mulher cristã, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você é racional, você é intelectual, você tem capacidades de desenvolver intelectualmente, então glorifique a Deus com o seu crescimento. Você foi criada para relacionamentos com Deus e o próximo. Mas há um outro aspecto nesse texto muito interessante, que ser criada à imagem e semelhança de Deus traz consigo um mandato cultural. E nesse mandato cultural, Deus diz para o homem criado à sua imagem e semelhança que ele deveria dominar e governar toda a criação. Que maravilha, irmãos! Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E a Bíblia descreve que este homem criado à imagem e semelhança de Deus é a coroa da sua criação. E como seres racionais, seres morais, seres espirituais que somos, Deus ordenou que eu e você desfrutássemos da criação, não nos afastássemos dela, não destruíssemos toda a criação. Nós somos mordomos de Deus. E ao desenvolvermos, ao crescermos, ao progredirmos em todas as áreas do saber, em nossa vida nessa terra momentaneamente, nós precisamos entender que ao dominar, ao cultivar, ao governar todas as coisas, devemos fazer com zelo, com cuidado, porque nada dessas coisas que desfrutamos é nossa mesmo, mas pertence ao Senhor. E é interessante que neste mandato o próprio Deus ordena ao homem dominar e governar. Eu estava pensando sobre isso em quantas mulheres já ascenderam a funções de lideranças, desde primeira-ministra de algum estado, presidência da república, algumas rainhas que se ascenderam aos tronos na história e que deixaram grandes legados. Há muitas histórias a contar, há muitas conquistas a se relembrar e principalmente há muito que nós glorificarmos a Deus pelo importante papel da mulher, seja dentro da família, seja na sociedade ou dentro da igreja cristã. Vale recordar, nós que somos presbiterianos, que uma das grandes forças atuantes no meio da nossa igreja é a Sociedade Auxiliadora Feminina, que nós chamamos carinhosamente de SAF. Uma força firme, uma força de mulheres piedosas que estão, seja atuantes na obra no reino de Deus, como também em oração, orando pelas famílias, pelos esposos, pelas igrejas, pelos pastores, pelos filhos.
Vale destacar este papel. Mulheres cristãs, continuem andando e trilhando este caminho que Deus tem para vocês. Mas quero recordar outro aspecto. Deus, Ele mesmo, é o Criador da mulher. Eu quero destacar isso porque o texto bíblico diz, versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O texto é muito enfático, irmãos. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Deus criou você, mulher cristã. Logo aqui nós descartamos aquelas teorias céticas que visam tirar Deus da história ou da origem da criação. Por exemplo, alguns tentam dizer que o mundo surgiu a partir de uma explosão cósmica, a partir do Big Bang. Outros tendem a dizer que o ser humano desenvolveu a partir da evolução do macaco. Mas eu quero dizer para você, mulher de Deus, mulher cristã, que você vem da mão do próprio Deus. Foi Deus quem fez você. Você não leva no seu DNA a estrutura de um macaco, mas você leva o DNA colocado pelo próprio Deus, de ser a sua imagem e semelhança. Você carrega a imagem de Deus em você. Você não evoluiu a partir de um animal. Você foi construída de uma maneira sábia e bela pelo Criador, Deus Todo-Poderoso. Deus é o Criador da mulher. A mulher foi criada por Deus com um papel bem definido. E é outro aspecto que eu quero relembrar neste momento. Veja só, o papel que Deus conferiu à mulher após criá-la não pode ser assumido ou desenvolvido por qualquer outra espécie, seja de criaturas ou do próprio ser humano, somente a mulher. Veja comigo que Deus, quando criou, no verso 28, o texto começa dizendo assim, e Deus os abençoou. Primeiro que a criação do homem e da mulher leva consigo a bênção de Deus. Essa junção do macho e a fêmea, isso sim é um relacionamento segundo Deus, e Deus os abençoou. Mas depois Deus diz o seguinte, Deus dá uma ordem, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Veja, somente a mulher pode dar à luz. Somente a mulher pode gerar um filho no seu ventre. Isso não é possível em nenhum tipo de relacionamento. Veja como o texto bíblico descarta claramente o homossexualismo. Deus criou o macho e a fêmea. Deus criou o homem e a mulher. E somente a mulher pode dar à luz a um filho. Queridos, vale aqui ressaltar, a nível do nosso entendimento e de exortação no âmbito familiar, que o homossexualismo ele é um relato que vai acontecer depois da queda. O homossexualismo só existe por causa do pecado. É um relacionamento antinatural. Uma geração, ela não tem como crescer, ela não tem como subsistir em um relacionamento, seja entre dois homens ou duas mulheres. O relacionamento estabelecido por Deus é entre um homem e uma mulher. E aqui está o papel essencial, o papel vital. Ninguém mais pode cumprir este papel. Primeiro, de ser esposa. Segundo, de ser mãe. Infelizmente, tem adentrado o arraial do povo de Deus muitas teorias e muitas ideias que não são bíblicas. E algumas mulheres, infelizmente, por faltar mais conhecimento das Escrituras, do papel de Deus para elas, têm abraçado isso, tal como o empoderamento das mulheres, tal como a digladiação entre homem e mulher proposta pelo feminismo. Tudo isso são coisas que têm manchado o papel essencial e primário que o próprio Deus estabeleceu para a mulher bíblica, para a mulher de Deus. Hoje encontramos mulheres que não são donas de casas, que não cuidam do seu lar, que não se preocupam em amar a sua família, em testemunhar e viver o papel de Deus para elas dentro do lar.
Não que haja algum problema você que é mulher trabalhar fora. Não que haja algum problema você fazer um curso e querer atuar em alguma outra área. Eu estou dizendo que Deus fez você, mulher, para desenvolver um papel que só você pode desenvolver. E se você não atuar aonde Deus colocou você para atuar, o lar vai ficar disfuncional. Haverá uma brecha, porque o papel de uma mãe sábia é essencial na vida de uma filha ou de um filho. O papel de uma esposa virtuosa, você pode ler em Provérbios 31, é essencial, é basilar, é fundamental para o bom andamento da casa. O papel de uma mulher sábia, você leia Provérbios 14, é vital para que essa casa se mantenha cheia de vigor, se mantenha caminhando no caminho de Deus, se mantenha olhando para o Senhor. Por isso, não seja uma mulher omissa com o papel que Deus tem para você. Mulher cristã, olhe para as Escrituras, olhe para o seu coração nesse momento e pense nesse papel que Deus outorgou a você. O apóstolo Paulo, escrevendo Tito, capítulo 2, ele descreve o papel fundamental das mulheres piedosas, das mulheres mais experientes na vida das jovens mulheres, para ensiná-las a ser boas donas de casa, a amar o marido, a ensiná-las a viverem com piedade, a ter uma postura reverente, a se comprometerem no reino de Deus, a discipularem as mulheres mais jovens. Veja como é fundamental, veja como é essencial esse seu papel, ó mulher cristã. E não há ninguém em toda a criação que de fato seja essa auxiliadora idônea, senão você, mulher. Não rejeite este papel. Não deixe que o feminismo borre essa imagem de Deus na sua vida. Não deixe que o feminismo e que todas as vaidades da cultura pós-moderna te seduza para longe dos caminhos de Deus. Peça ao Senhor que incline o seu coração, de fato, a fazer a sua vontade e cumprir o papel tão maravilhoso e especial que Deus outorgou a você, mulher cristã. Outro aspecto que infelizmente percebemos na nossa cultura, mulheres que não querem ser mães. Algumas que colocam os filhos no mundo, mas simplesmente os colocam, mas elas não assumem o seu papel de mãe. Não acompanham, não cuidam da forma como deveria. Infelizmente, devido à agenda tão agitada da nossa cultura, as crianças são simplesmente lançadas em uma creche e pouco tempo convive com suas mães. Isso faz muita falta à vida de uma criança. Seja uma mãe presente, seja uma mãe de verdade, seja uma mãe que de fato ame os seus filhos, que seja carinhosa, seja uma mãe que tenha alegria de fazer desde uma mamadeira ao almoço para o filho. Seja uma mãe piedosa, seja uma mãe que cria um filho para temer a Deus, seja uma mãe que ensina o filho a amar a Deus, seja uma mãe que ore pelos seus filhos, seja uma mãe que de fato saiba que ser mãe é uma dádiva de Deus. Há muitas pessoas que queriam ser mães, mas não podem por causa de algum problema de infertilidade. Mas quantas são mães, mas não assumem o seu papel de mãe? Vale destacar que é por intermédio de uma mulher, Maria, que não fugiu à sua missão de mãe, que Jesus se encarnou, que Deus enviou o Salvador ao mundo. Foi por intermédio de uma mulher que assumiu o seu papel diante de Deus. E o próprio anjo a descreve como uma bem-aventurada. Foi por intermédio dessa mulher que o Redentor meu e seu, que o Salvador de toda a humanidade nasceu. E Jesus Cristo, ele veio, ele se encarnou, ele nasceu e viveu no âmbito de uma família. Veja como Deus descreve a beleza e os seus propósitos no âmbito familiar. Mas Jesus morreu e ressuscitou para que tornasse eu e você, pecador, parte da família de Deus. E ele mesmo disse que um dia voltará com poder e glória para buscar o seu povo, os seus filhos, para morar eternamente na mansão celeste. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus
e percebemos a forma como Deus descreveu e a forma como Deus determinou o papel da mulher cristã, nós vemos quão essencial é a vida desta mulher no projeto de Deus. Neste dia, que o seu coração busque ao Senhor, desejando ser dia após dia mais e mais parecida com Cristo em tudo que você fizer, ó mulher de Deus. E saiba que você tem um papel essencial no reino de Deus e na missão da igreja, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua preciosa palavra e por recordarmos o papel essencial que, de fato, o Senhor determinou para a vida da mulher. E que é bom, Deus, saber que o Senhor a colocou como um papel fundamental para ser um instrumento nas tuas mãos, um instrumento no meio da igreja, um instrumento da tua vontade. Abençoe, Deus, as mães, fortaleça-as e faça delas mulheres de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.